Olá, amantes de japonês e de aprendizado de idiomas, seja bem-vindo. Hoje eu vou interagir de novo com a inteligência artificial em japonês de uma maneira um pouquinho engraçada. Vem comigo depois da vinheta que eu te explico tudo. Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, com ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional. Olá, muito bem, seja muito bem-vindo. A intenção desse vídeo é o seguinte: eu vou interagir com a inteligência artificial em japonês e você assistindo essa interação, você pode aprender um pouco de japonês, eu posso me divertir e você também pode se divertir. Além de tudo, eu treino meu japonês e todo mundo aqui aprende, tá certo? Vamos fazer isso? Mas antes de ir lá para o meu navegador, só um recadinho aqui. Se o conteúdo desse canal faz sentido para você, te ajuda de alguma maneira, olha só. Olá pessoal, aqui é o Felipe Sensei. Quando eu era bebê, hoje eu estou aqui para te convidar a se inscrever no nosso canal Destrave seu japonês e aprender esse idioma incrível com o Felipe Sensei do futuro. Olha como era bonitinho, né? Não era eu, não. É meu Baby Reborn, tá bom? Baby Reborn. Vamos aqui para o navegador e vamos começar uma interação. Interação com a inteligência artificial aqui, ó. Talk. O que nós vamos fazer aqui? Hello there. Pode falar em português comigo, por favor? Claro, sem problemas. Em que posso te ajudar? Gostaria de treinar uma conversação em japonês. Vamos fazer isso? Com certeza. Pode começar. O que gostaria de praticar? Eu gostaria de ensinar uma cena em que eu seja o chefe e você seja a funcionária que chegou atrasado. Tem pessoas que estão... Posso continuar? Ok. Bom dia. Notei que você chegou um pouco atrasada hoje. Aconteceu alguma... Não. Presta atenção. Presta atenção Tudo... que eu vou te dar as Sim. instruções agora, tá? Nós vamos fazer uma ensinação em japonês em que eu sou o chefe e você é a funcionária que chegou atrasado. E aí nós vamos fazer a interação em japonês. Só que eu quero Combinado. só que eu quero que essa interação seja engraçada, porque tem pessoas que estão assistindo. Tudo bem? Certo. Combinado. Pode começar. Ok. 今から日本語だけで話しましょはい。承知しました。日本語で会話しましょう。う。おい、ちょっと来てください。はい。何でしょ今日は遅刻しました。どうしてですか？う。申し訳ございません。電車が遅れてしまって、本当に申し訳ないです。でも、あなたは電車で来れないじゃないですか。そうでした。すみません。ちょっと勘違いしていました。本当に申し訳ございません。はい、それはいいけど、理由を教えてください。はい。実は今朝ちょっと寝坊してしまって、それで遅刻してしまいました。本当に反省しています。そうですか。なんで寝坊したんですか？昨日遅かった？はい。実は昨日夜遅くまでちょっと作業してしまって、それで朝寝坊してしまいました。これから気をつけます。かしこまりました。わかった。でも、どういう作業をしましたか？実はプロジェクトの資料をまとめていて、それで時間がかかってしまって、もう申し訳ありません。でも、あなたはプロジェクトに加わっていませんけど。すみません。また勘違いしてしまいました。そのですね、実は家でちょっとしたトラブルがありまして、それで遅れてしまいました。本当にすみません。トラブル？どんなトラブルですか？すみません。まだ混乱しています。ですね、実は家で急に体調が悪くなってしまって、それで遅れてしまいました。本当に申し訳ございません。申し訳ありません。体調が悪いんですか？どうして？はい。朝、急にお腹が痛くなってしまって、それで遅れてしまいました。
もう大丈夫ですが、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。下痢があった？はい。お腹が痛くて、ちょっと遅れてしまいました。本当に申し訳ありません。それは分かったけど、下痢があったんですか？はい。お腹が緩くなってしまって、それで遅れてしまいました。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。お腹が緩くなった？それはどういう意味ですか？えーっそうですね。朝、ちょっとお腹が緩くなってしまって、それで遅れてしまいました。本当に申し訳ありません。分かった。じゃあ、仕事に行ってください。はい。承知しました。これからしっかり仕事に集中します。本当に申し訳、はい、ちょっと待ってね。仕事行く前に、ちょっと、私の机とか、私の室とか、掃除してくれませんか？かしこまりました。すぐに机と部屋の掃除をさせていただきます。何か他に気になることはありますか？いえ、大丈夫です。それだけしていただければ幸いです。はい。承知しました。机と部屋をきれいに掃除します。他に何かお手伝いできることはありますか？大丈夫です。はい。わかりました。それでは、失礼しますを言って、掃除に取り掛かります。Ok, pode voltar a falar em português. Claro, sem problemas. Voltando ao português. Em que É. posso ajudar agora? Por que você pediu tantas desculpas para mim daquele jeito? Eu pedi desculpas porque, na simulação, eu estava representando a funcionária que chegou atrasada. E pedir desculpas repetidamente era uma forma de mostrar arrependimento e tentar contornar a situação de uma forma engraçada. Era parte da interpretação do personagem. É verdade, né? E por que quando eu perguntei para você se você ficou com desentiria, você Ah, entendi. Naquela parte, eu acabei me confundindo, porque a simulação estava misturando o pedido de desculpas cômico com as informações da personagem. E aí, na tentativa de tornar a situação mais engraçada, eu acabei dando respostas contraditórias. Desculpe pela confusão. Eu gostaria de que você me explicasse em português o que significa naka o yuruku shimashita. Naka ga yuruku shimashita, em japonês, significa mais ou menos o estômago ficou fraco, ou o estômago ficou solto, indicando uma leve diarreia ou desconforto intestinal. Naquele momento, eu estava tentando dar uma desculpa cômica pro atraso. Entendi, foi muito bom, foi muito bom. Agora, poderia me explicar também qual que é a Que bom. qual que foi a diferença em japonês entre sumimasen e moshoki Em gozaimasen? Em japonês, sumimasen e moshiwake arimasen são usados para pedir desculpas, mas moshiwake arimasen é mais formal e indica um arrependimento mais forte, enquanto sumimasen pode ser usado no dia a dia para pedidos de desculpa mais simples ou para chamar atenção. A escolha depende do contexto e do nível de formalidade. Entendi, muito bom. Agora, gostaria de saber como que eu me portei, como que foi o meu japonês. Seu japonês foi muito bom. A pronúncia estava clara e você usou as frases corretamente. A construção das frases foi natural e deu para entender tudo direitinho. Continue praticando, que vai ficando cada vez melhor. Muito obrigado. Por último, eu gostaria de perguntar o seguinte, né? Tem pessoas que assistiram essa nossa encenação. O que eles poderiam aprender do japonês com essa nossa encenação? Eu acredito que as pessoas podem achar interessante ouvir uma simulação em japonês, especialmente com a mistura de humor e formalidade. A situação de chegar atrasado pode ser engraçada em qualquer idioma, e ouvir em japonês pode ser uma forma divertida de experimentar a língua e a cultura. Além disso, as pessoas podem achar interessante as diferentes formas de pedir desculpas em japonês. É verdade, tem bastantes formas de pedir desculpa em japonês, né? Eu lembro de sumimasen, chotto, moshoke gozaimasen, ayamarimasu. Existe mais alguma? Sim,
Além de sumimasen e moushibaki arimasen, existem outras formas de pedir desculpas em japonês. Por exemplo, gomen nasai é uma forma mais informal e usada com amigos ou familiares. E shitsuren shimasu é usado para pedir licença ou se desculpar por algo que possa ter incomodado, especialmente em situações formais. E ayamarimasu? Ayamarimasu é o verbo pedir desculpas e pode ser usado para expressar arrependimento. Então, você pode dizer ayamarimasu para dizer que está pedindo desculpas. Isso, lembrei de uma outra expressão, hansei shiteimasu. Isso mesmo. Hansei shiteimasu significa estou refletindo ou estou arrependido. É uma forma de mostrar que você está ciente do seu erro e está pensando em como melhorar. É uma expressão sincera de arrependimento. Ok, nesse sentido também tem koukai shiteimasu, não tem? Sim, exatamente. Koukai shiteimasu também significa estou arrependido ou me arrependo. É uma forma mais forte de expressar arrependimento e geralmente é usada para arrependimentos mais profundos ou importantes. Interessante. Então você poderia listar todos esses termos que nós conversamos sobre pedir desculpas? Claro! Os termos que conversamos foram sumimasen, que é uma forma mais geral, moushibaki arimasen, que é a mais formal, gomen nasai, que é mais informal, shitsurei shimasu, usado para licença, e hansei shiteimasu e koukai shiteimasu, que expressam arrependimento. Cada um é usado em diferentes contextos. Faltou o ayamarimasu, né? Isso mesmo. Ayamarimasu é o verbo principal para pedir desculpas em japonês. E moushibaki arimasen é uma forma mais formal de dizer isso. É como dizer, eu me desculpo, ou peço desculpas. Entendi, muito bom. Acredito que os nossos ouvintes e os nossos seguidores aprenderam bastante, principalmente 6 ou 7 maneiras de pedir desculpa em japonês, não foi? Com certeza. Eles aprenderam diversas formas de pedir desculpas em japonês, desde as mais casuais até as mais formais, e com diferentes nuances de arrependimento. É ótimo ter essa variedade para usar nas diferentes situações. Ok, muito obrigado. Até mais. De nada. Até a próxima. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Muito bem. Tá vendo? Foi feito totalmente no improviso. Eu me diverti. Aprendi o que é o nakaka yuruku shimata, ou seja, o intestino fica solto da diarreia. E também vocês puderam aprender que existem 6 ou 7 maneiras de se pedir desculpa em japonês, qual que é mais formal, o que significa o que nesse sentido, né? Espero que você tenha gostado. Para mim, como que eu posso dizer? Gravar esses vídeos não dá tanto trabalho, né? É bom, você aprende, eu treino meu japonês. E se tiver algum tema que você quer que eu grave esses vídeos, alguma ideia, fique à vontade, coloca nos comentários que eu gravo pra gente, tá certo? Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Mata, né? Vamos vinhetar. Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, como ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional.